precificar, eu preciso fazer a minha ficha técnica. Eu já te expliquei isso daí. Então, eu tendo a ficha técnica pronta, com os itens que eu vou gastar naquela receita, já estou com meio caminho andado. Aí eu tenho os ingredientes que eu vou gastar, eu tenho o peso de cada ingrediente que eu vou gastar e também o preço de cada um, o preço que eu paguei no meu supermercado, na loja de festa, etc. E essa questão de preço, ela é muito variável. E às vezes você compra num lugar é um preço, vai para outro lugar é outro preço. Então, por isso, às vezes dá essa diferença quando eu vejo um ovo de uma pessoa e depois de outra pessoa tem outro preço. Depende de onde eu comprei. Supondo que você pagou, por exemplo, no confeiteiro R$19 e eu paguei 22. Quando você for calcular, vai dar a diferença do preço que eu comprei, que eu vou calcular. Então, cada um precisa fazer o preço de acordo com aquilo que pagou. Se eu chutar o preço no que você pagou, acaba que eu vou ficar levando prejuízo aí, porque existe uma diferença de preço. Então, cada um tem que fazer o seu cálculo de acordo com aquilo que eu paguei lá na loja, tá? Crie o costume de anotar tudo aquilo que você comprou, com o preço e data, se possível, porque assim você lembra que naquela data foi aquele preço, para que você, na hora de fazer a precificação, tenha o preço de cada produto. E aí já começa a facilitar a sua vida, porque você não fica preocupado, quanto será que foi que eu paguei aquele chocolate em pó que eu comprei não sei quanto tempo atrás. Anote no caderninho, anote no computador, deixe tudo organizado para facilitar a sua vida na hora de fazer a precificação. E aí você vai fazer a famosa regra de 3. Tá lembrando dela? A gente tem que usar novamente a regra de 3 para poder calcular cada item que eu gastei. Porque pensa bem, você comprou, por exemplo, 1 quilo de chocolate em pó, mas você vai gastar só 30 gramas. Será que é justo eu colocar o preço dele inteiro? Será que é justo eu chutar o preço que eu gastei? Então, eu tenho que calcular. E esse cálculo é a regra de 3. Por exemplo, então, vamos falar do chocolate em pó que eu comentei. Você comprou 1 quilo de chocolate em pó a R$19,90 e vai gastar 30 gramas. Como que eu faço o cálculo? Você vai pegar R$19,90, multiplicar por 30 e dividir por 1.000. Aí eu já tenho o resultado final do valor de quanto eu gastei dessas 30 gramas. E aí vai dar quebrado, vai dar 597. Você vai arredondar um centavinho. Então você gastou 60 centavos de chocolate em pó nessa receita. E assim nós vamos fazer de cada item que eu for colocar na minha precificação. Então, supondo, aproveitando esse chocolate em pó aí, eu vou fazer o preço de um brigadeiro, tá? Um brigadeiro bem tradicional. Leite condensado, margarina, chocolate em pó, basta. Só isso daí. Só para você ter ideia de como calcular, tá? Então fica de olho aqui. Já fiz do chocolate em pó, tá lembrando? Deu 60 centavos. Agora eu vou fazer da margarina. Então, supondo que sua margarina custou R$18,90 o quilo e eu vou usar aí 10 gramas. Esse é facinho de fazer, né? Já vai dar 19. Lembra de fazer sempre a regra de 3. Pego R$18,90 vezes 10, divido por 1.000 e tenho o resultado. Sempre vai dar um quebradinho. Deu 0,189. Você vai arredondar um centavo para ficar mais fácil na hora de calcular, tá? No caso do leite condensado, fica até mais fácil, né? Porque nessa receita vai um leite condensado inteiro, então eu não preciso ficar calculando. Eu coloco aquele leite condensado e o preço que eu paguei. Eu vou anotar lá, por exemplo, R$4,99, o preço que você pagou.
Então eu tenho aí de ingredientes leite condensado, margarina e chocolate em pó, a base de um brigadeiro tradicional. Agora então vou juntar o preço dos 3 ingredientes para saber quanto custou esse brigadeiro. Então vamos lá? R$ 4,99 o leite condensado, que foi inteiro, 19 da margarina e 60 centavos do chocolate em pó, dá R$ 5,78. Pronto, eu tenho o custo do brigadeiro que eu fiz para essa receita, seja para o que for, tá? Mas agora eu tenho que colocar também nele o valor que eu gasto, por exemplo, com gás, energia, etc. Se você não quer ficar especificando cada gastinho, você pode colocar uma porcentagem que vai facilitar bastante. Tendo o preço de quanto eu gastei nessa receita de brigadeiro, agora eu preciso então jogar em cima a parte de gastos em geral. Eu vou colocar aqui 20%, tá? Eu acho que é uma margem boa. De gás, energia, água, detergente, etc. Tá? 20% em cima de 5,78 vai dar 1,15. E aí você vai somar os 5,78 mais 1,15, que vai dar 6,93. Agora esse é o resultado final do custo do seu brigadeiro, daquela receita básica que eu coloquei: leite condensado, chocolate em pó e margarina, R$ 6,93. E aí você joga a margem de lucro que você quer, tá? Você pode multiplicar para ficar uma conta fácil. Multiplique por 2 ou multiplique por 3. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter um resultado de 13,86. Se for por 3, de 20,79. E aí você escolhe qual dos dois você quer colocar como preço final desse brigadeiro. Então aí eu já tenho o preço do custo e tenho quanto eu vou ganhar. O custo não foi R$ 6,93? Se eu multiplicar por 2, também R$ 6,93 é quanto eu ganho. É claro que nesse meio termo aí pode acontecer de ter alguma percazinha, alguma coisinha que queimou, alguma coisa que estragou, mas pelo menos eu tenho noção de quanto eu estou ganhando sem ficar chutando preço. Supondo então que eu vou usar esse brigadeiro para rechear um ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa de 250 gramas, do tamanho 250 gramas. Então agora eu tenho que calcular também a casca desse ovo de Páscoa. Supondo que ele tem 80 gramas na casca. O que eu vou fazer? Vou pegar o preço que eu paguei nele e vou calcular. Bora lá fazer o cálculo? Então, se eu tenho o meu chocolate, por exemplo, R$ 29,90 e gastei 80 gramas, eu vou fazer o quê? R$ 29,90 vezes 80 dividido por 1.000, se esse produto é de 1 kg, tá? Você vai dividir sempre pelo peso que veio o produto. E aí eu tenho um valor de 2,392, aquele monte de quebradinho, né? Você vai arredondar 1 centavo. Deu 2,40 cada casquinha de ovo. Já anota aí, tá? Viu como não é um bicho de 7 cabeças? É só você fazer o passo a passo de tudo aquilo que você vai produzir e vai vender, tá? Então olha agora, eu tenho já o preço da casca de ovo, tamanho 250, que não pesa 250, lembra disso, tá? E tenho já o preço do meu recheio. Só que eu não posso esquecer que esse recheio rende mais do que uma casca de ovo. Então eu vou pegar aquele recheio que eu preparei, vou ver quantas cascas de ovo ele vai render e vou dividir pela casca de ovo que eu vou usar, pela quantidade que eu vou usar, em quantas cascas que eu vou usar, tá? Então você vai pegar o valor do recheio e dividir. É facinho, olha aqui. Em cima do preço da casca de ovo, eu também tenho que colocar meu lucro. Então, se eu multiplicar por 2 aquela casca de ovo, deu R$ 4,80. Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho o preço
da casca de ovo com lucro, eu já tenho o preço do recheio que eu escolhi com o lucro e agora eu vou juntar os dois. Então lembra sempre disso. Você pode fazer os preços separados e depois juntar. Porque se eu já tenho o preço da casca de ovo pronta, de vários tamanhos, eu não preciso calcular ela de novo depois. Eu já deixo ela com o cálculo pronto, tá? E agora eu vou juntar o preço dos dois, ok? Casca de ovo e a quantidade de recheio que eu preciso para essa casca de ovo. Então vamos lá, deu R$ 4,80 a casca do ovo e R$ 6,93 de recheio. Somando os dois, R$ 11,73. Agora eu já tenho o preço de venda da casca de ovo recheada com brigadeiro. Mas a gente vai colocar mais alguma coisa nessa casca aí. Vai vender esse ovo só com a casca e o recheio? Tem uma decoração em cima, tem um granulado, alguma coisinha assim, né? Da mesma forma eu calculo se eu vou colocar granulado lá em cima, se eu vou colocar um morango fresco com um fiozinho de ganache, se eu vou colocar brigadeirinhos modelados. Então eu vou fazer o cálculo da parte de acabamento ou decoração, como você achar melhor chamar aí, tá? Assim eu tenho o custo de cada parte do meu ovo de Páscoa. E vai facilitar muito, gente. Facilita muito porque na hora de eu fazer um outro cálculo de outro ovo, eu já tenho os preços separados. Assim, vai fazer com que eu não fique o tempo inteiro calculando a mesma coisa, repetindo. Então você aproveita, já faz esse cálculo aí, tá? E depois me conta o que você achou de fazer precificação.